Nós vamos dar sequência na série de mensagens no Evangelho de João. Essa série é intitulada Para que Creiam. E hoje nós vamos ver sobre esse tema, Minha Vida a Serviço de Jesus. Minha Vida a Serviço de Jesus. Nós vamos ver nessa noite sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. É interessante, antes de nós fazermos a leitura, nos 11 primeiros capítulos do Evangelho de João, nós temos o relato de 3 anos do ministério de Jesus resumidos por João. Agora, no capítulo 12, nós temos uma dobradiça acontecendo. Então, os 11 primeiros capítulos resumem o ministério todo do Senhor, praticamente. E do capítulo 12 até o final do livro, nós temos uma semana só do ministério de Cristo. Então João ele dedica, do capítulo 12 até o final do livro, a uma só semana da vida de Jesus, que é a semana mais importante, que é a semana quando Jesus entrega a sua vida na cruz, quando ele ressuscita dos mortos e quando ele sobe aos céus, à direita de Deus, o Pai. Então João ele tem como ênfase, registrando essa porção maior do Evangelho na última semana, para ressaltar a importância maior da vida de Jesus, que foi a sua obra redentora, a sua última semana, a sua morte, ressurreição e glorificação. Aqui no capítulo 12 de João, Jesus ele volta para a cidade de Betânia. No capítulo 11 ele tinha ido para lá para ressuscitar Lázaro. Depois ele sai, vai provavelmente para a região de Efraim. E agora no capítulo 12 ele retorna para Betânia, porque ele está indo em direção a Jerusalém, para o tempo da festa da Páscoa. E essa seria a última Páscoa de Jesus. Jesus estava indo para a cidade santa, a fim de morrer no lugar do pecador. Ele sabia que aquele tempo seria o último momento da sua vida aqui na terra. Ele estava então de passagem em Betânia, indo para Jerusalém, para ele próprio ser o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Então ali em Betânia acontecem essas cenas que nós vamos estudar nessa noite, e que nós vamos ressaltar sobre o serviço a Deus, baseados naquilo que acontece dentro da casa onde Jesus fica hospedado. Então vamos fazer a leitura. A partir do versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Quando diz 6 dias antes da Páscoa, é 6 dias também antes da morte de Jesus. Percebam que são momentos finais da vida e ministério do Senhor, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo
em Jesus. Minha vida a serviço de Jesus. Nós temos aí Jesus sendo hospedado, mais uma vez, uma casa na cidade de Betânia. E nós vamos aprender com os acontecimentos que se desenrolaram ali sobre uma vida de serviço a Deus. Deus nos chamou para servi-lo. A propósito da nossa vida é vivermos para Deus, para a glória de Deus. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer que nos envolvamos com o reino dele e sejamos uma bênção no tempo em que nós estamos existindo. E algumas lições nós podemos aprender nesse texto sobre o servir a Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos servir a Deus por gratidão ou com gratidão. Devemos ser servos de Deus, devemos nos envolver com a obra de Deus e fazer isso com gratidão. O que nós percebemos inicialmente aí no capítulo 12 de João é que os personagens envolvidos nessa narrativa estavam fazendo algo, estavam servindo o Senhor por gratidão a Ele. Por exemplo, no versículo 2, o evangelista nos informa que a casa onde Jesus estava ofereceu uma ceia, um jantar, uma festa para Jesus. E o detalhe é que o texto ele diz claramente que o jantar que estava acontecendo dentro daquela casa, daquele lar, fora feito para Jesus. O motivo daquele jantar era o Senhor. Não era um jantar aleatório, não era um jantar onde Jesus era mais um dos convidados. A festa em si foi realizada por causa de Jesus. Ele era o motivo. Fizeram o jantar para agradecer o Senhor. E quem ofereceu aquela ceia, aquele jantar? Quem investiu tempo, recursos para servir o Senhor com aquele jantar? Quando você convida alguém para a sua casa para comer, num domingo como esse, por exemplo, você despende recursos, você tem que comprar alimentação e de repente você faz o melhor, compra o melhor que você pode. Você despende de tempo, porque você precisa limpar a sua casa, organizar, você precisa também preparar a comida. Você então se prepara, você investe para receber alguém na sua casa. Nesse caso, o dono dessa casa fez isso. Investiu tempo, recursos, serviço, para oferecer aquele jantar em gratidão a Jesus. E quem era o dono da casa aqui? O texto de João não nos diz, mas os outros evangelhos, Marcos capítulo 14, versículo 6, por exemplo, nos dito que o nome do dono da casa onde Jesus estava em Betânia era Simão. Simão, o leproso. Ali, dentro daquela casa, estavam, junto com Simão, com Jesus e os discípulos, Marta, Lázaro e Maria. Lázaro, a quem Jesus ressuscitara no capítulo 11, e Marta e Maria, suas irmãs. Alguns estudiosos sugerem que Simão pudesse ser o pai dos três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Outros ainda que ele era marido de Marta, e outros que ele era simplesmente um amigo da família, e a família estava ali presente dentro da sua casa. Agora, o que é muito provável é que Simão, e João descreve isso, ele havia sido alguém tão grato a Deus que preparou aquele jantar para louvar o Senhor. Simão, ele havia sido curado da sua lepra por Jesus. Jesus interveio na vida dele, na realidade da doença de Simão. E Simão então foi purificado da sua lepra
por causa do poder, do amor, da obra de Jesus em sua vida. Por que Simão, ele está preparando um jantar, ele está dentro de uma casa com as pessoas? Porque ele não era mais leproso. Jesus tinha o curado, porque leproso não podia viver socialmente com as pessoas. Um leproso na época de Jesus, ele tinha que ficar retirado, afastado, longe da convivência com as pessoas. Ele tinha que ficar, segundo a lei da época, a um tiro de pedra. Você pegava uma pedra, jogava, e onde a pedra caía era onde o leproso tinha que ficar de distância de você. Porque havia o risco de contágio, de contaminação. Os leprosos, eles viviam uma vida solitária, longe de suas famílias, longe de pessoas. Era triste, provavelmente, a vida de Simão quando ele estava leproso. Mas agora, nós vemos esse homem na sua família, dentro da sua casa, convivendo com pessoas, na presença de Jesus. Por quê? Porque ele foi restaurado pelo Senhor. E aqui então, ele está fazendo aquele jantar para quê? Para agradecer. Para agradecer a Jesus Cristo que o curou da lepra e que mudou a história de Simão. Assim como Jesus muda a história daqueles que creem nele como seu Salvador. Simão tinha uma outra vida agora. Ele podia estar com o seu lar, ele podia estar com os seus amados. Jesus não só curou ele de uma doença, mas o libertou de uma vida totalmente solitária. Uma vida escravizada, numa situação terrível de lepra, onde ele era alvo de, inclusive, preconceito das pessoas e afastamento das pessoas. E ele está agora aqui, preparando um jantar, oferecendo o jantar, para agradecer o Senhor. Além da alegria dele mesmo ter sido curado pelo Senhor, havia também a alegria de ver Lázaro à sua mesa. Se Lázaro fosse de fato filho de Simão, imagina a alegria de um pai, sabendo que ali na sua mesa, estava comendo com ele o seu filho, que há um tempinho atrás tinha morrido, e que já estava sepultado há 4 dias, em decomposição, quando de repente Jesus veio em Betânia e trouxe Lázaro de volta a essa vida. Que cena impressionante, mesmo que Lázaro não fosse filho, fosse um simples parente, um cunhado de Simão ou um amigo. O fato é que ele conhecia Lázaro e aquilo era incrível. Ver alguém que você viu morrer, alguém que você viu ficar no túmulo 4 dias, e esse alguém na sua mesa comendo com você. Você já pensou isso? Às vezes a gente lê o texto e não se atenta para esses detalhes. E ele está então agradecendo pela cura da sua lepra e pela ressurreição de Lázaro, agradecendo a quem? O autor daquelas bênçãos, que é Jesus Cristo. Então ele serve a Jesus com gratidão, oferecendo aquela festa. E nós temos procurado servir o Senhor em gratidão a tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo amor dEle a nós, pela salvação que Ele nos deu naquela cruz, pelas bênçãos na nossa vida. Temos celebrado a Cristo em cada momento da nossa vida e temos feito isso através do serviço a Ele, como forma de gratidão. Uma outra personagem que aparece nesse texto, naquela casa em Betânia, e servindo o Senhor com gratidão, é Marta. Marta, irmã de Lázaro, e Maria. E o interessante é que João, ele é bem econômico no que ele diz acerca de Marta. Simplesmente ele diz, no versículo 2, e Marta servia. Apenas isso. Jesus estava na festa, naquele jantar,
Lázaro estava à mesa e Marta o servia. Interessante que essa é a marca da vida de Marta nos evangelhos. Uma mulher que serve, uma mulher dinâmica, uma mulher incansável, uma mulher que não media esforços para servir pessoas. Mas algo diferente acontece aqui em João 12. Ela continua a mesma Marta servindo, mas me parece que a motivação de Marta ao servir Jesus muda. Um outro texto que nós vemos Marta servindo Jesus foi em Lucas capítulo 10, numa outra ocasião que Jesus foi na casa de Lázaro e de Marta e Maria. E Marta está ansiosa, estressada, está ressentida. Ela está servindo Jesus, ela está preparando a refeição para o Senhor, ela está preparando a casa, Jesus estava ali, mas ela está cheia de preocupações, está nervosa, se irrita com a irmã dela, enquanto ela, Marta, estava servindo, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Então ela implica com a irmã, ela fala para Jesus: Senhor, faz a minha irmã vir me ajudar, o que ela está fazendo aí? E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, por que você está preocupada por tantas coisas? Agora não, nós estamos no capítulo 12 de João e muito tempo se passou provavelmente. E a impressão que nós temos é que Marta amadureceu na forma que ela servia a Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, depois ela ver aquele evento impressionante, a motivação de Marta é servir Jesus agora, não por obrigação, não porque tem que servir, como em Lucas capítulo 10, mas por gratidão. João não diz que ela está reclamando, como em Lucas 10. João não diz que ela está se queixando. A impressão que nós temos é que Marta está servindo o Senhor com alegria, em paz, com gratidão. O seu foco é apenas Jesus. A postura dos outros dentro da casa não mais lhe incomoda. Ela não está mais preocupada se os outros estão fazendo, se Maria está fazendo, ou não está fazendo, só ela está fazendo. O foco dela agora é fazer algo para agradecer o seu Senhor. O foco é a gratidão a Jesus. E tudo muda quando nós servimos o Senhor, não porque é nos imposto, não porque é uma obrigação para nós, mas porque nós entendemos o que Ele fez na nossa vida, quem Ele é, a sua obra redentora. Ele morreu por nós, e nós agora passamos a fazer, independentemente de outros, nós passamos a fazer com gratidão por tudo o que Ele tem feito em nossa vida, retribuindo de alguma forma, não totalmente porque nós não podemos, mas servindo com gratidão. É vir dar aula na escola dominical, quem é professor, feliz, porque tem a oportunidade de agradecer a Deus com o seu serviço. É vir no louvor, alegre, porque não está cumprindo meramente uma obrigação da escala, está fazendo com gratidão ao seu Senhor. É vir à igreja ao domingo, no culto, não porque eu quero cumprir uma agenda religiosa, mas porque eu quero agradecer o Senhor servindo a Ele através do culto. Culto significa serviço. A palavra culto na Bíblia, liturgel, liturgia, significa serviço de adoração. Todos estamos servindo, todos devemos estar servindo a Ele nessa noite, com gratidão.
Maria, por sua vez, a outra que estava presente na casa, e sobre a qual nós vamos dar mais ênfase daqui para frente no sermão, ela também está servindo a Jesus com gratidão. Simão, Marta, Maria. Maria, ela é colocada nos outros evangelhos como uma mulher pecadora. Lucas, por exemplo, enfatiza a vida pregressa de Maria, do passado. E ela é tida como uma mulher pecadora que leva um perfume para servir o Senhor, que nós vamos ver daqui a pouco. João, ele já enfatiza a nova vida de Maria, da adoradora, da mulher que conheceu a Jesus, o poder de Jesus, que viu seu irmão ser ressuscitado por Jesus e está ali fazendo tudo o que ela fez para agradecer o Senhor. Nós não sabemos qual que era o passado de Maria, mas provavelmente não foi um passado que agradava a Deus. E muito mais ela então tinha grandes razões para agradecer o Senhor que a salvou, que a livrou do pecado. E que agora, além de ressuscitar o seu irmão, a deu nova vida. Gratidão a esse Deus que é Salvador. E você e eu temos agradecido, temos servido o Senhor como uma forma de gratidão, temos servido a Deus por gratidão, temos demonstrado gratidão a Jesus através de uma vida de serviço, que nós possamos servir o Senhor, não por obrigação, por imposição, não por alguma outra razão que não seja gratidão a Ele. Uma outra marca que nós vemos nesse texto sobre o servir o Senhor, minha vida a serviço de Jesus, é que nós devemos servir o Senhor com o nosso melhor. Sirva o Senhor com o seu melhor. Agora a ênfase recai sobre Maria, em relação àquilo que ela fez diante do Senhor Jesus Cristo, na presença daquelas pessoas dentro daquela casa em Betânia, a casa de Simão. Os evangelistas Marcos e Mateus não informam o nome da mulher que ungiu o Senhor Jesus Cristo com perfume, mas João dá o nome dela, é Maria, irmã de Lázaro e Marta. E um fato curioso sobre essa personagem Maria, que não era mãe de Jesus, é que ela, sempre quando é mencionada nas Escrituras, nos Evangelhos, ela está aos pés de Jesus. Você pode fazer a lição de casa. Sempre que Maria aparece no texto sagrado, ela está no chão, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vez que isso acontece, ela está no chão, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor, que foi quando Marta estressou com ela. Ela ali prazerosamente ouvindo Jesus, tendo intimidade, comunhão com Jesus. Ela escolheu a melhor parte, Jesus disse. Depois nós encontramos Maria aos pés de Jesus novamente, só que em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus chega em Betânia. Lázaro já está sepultado há 4 dias. E quando ela vê o Senhor Jesus Cristo, ela não titubeia, ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus chora com ela, ao vê-la derramar as lágrimas. E agora no capítulo 12, Maria aparece de novo na narrativa bíblica, de novo aos pés de Jesus, agora para servi-lo, agora para adorá-lo. É o que nós devemos fazer. A vida de Maria resume o que nós devemos fazer. Nós devemos viver aos pés de Jesus, em comunhão com Ele, buscando a Ele dia a dia, principalmente nas tribulações, chorando aos pés dEle,
e o servindo como servos dele. Maria, num gesto de gratidão, se lança aos pés do Senhor. Ela pega um perfume caríssimo, um vaso, um frasco de alabastro e derrama o precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, e aquilo escorre sobre todo o corpo do Senhor, as vestes do Senhor, e a fragrância daquele perfume exala sobre toda a casa. Aquele perfume era um tesouro. Provavelmente aquilo que tinha mais valor dentro daquela casa. Era o perfume de nardo puro. Ele era extraído das folhas secas de uma planta que era natural do Himalaia, entre o Tibete e também a Índia, muito distante de Israel, onde eles estavam ali morando, onde a cena estava acontecendo. Então, por causa da grande distância do Himalaia até Israel, aquele perfume ele era raro para alguém ter ali naquela região da Palestina, e ele era caríssimo. Esse perfume vinha nos lombos do camelo, atravessando montanhas e quilômetros e mais quilômetros. Aquilo provavelmente era o melhor que ela tinha dentro da sua casa. Era difícil uma família simples, comum como a de Maria, ter coisas tão valiosas. É muito razoável nós acreditarmos, crermos, inferirmos que aquele era o melhor que Maria podia oferecer para Jesus, e ela ofereceu. E nós? Para quem fica o nosso melhor? Geralmente nós pensamos no melhor para nós mesmos. Maria, ela pensou no seu melhor para Jesus. Reflita um pouco sobre a sua vida. Para quem tem sido o seu melhor? Para o Senhor que te salvou, para o Deus do universo, para o teu Senhor? É fácil nós pensarmos se o nosso melhor está sendo derramado a Jesus, para o serviço de Jesus ou não. Basta nós refletirmos sobre quais são as nossas prioridades no dia a dia. O Senhor está na lista de prioridade, Ele está no topo da lista de prioridade. Como nós gastamos o nosso dinheiro, que não é nosso, é do Senhor? Para quem nós gastamos, usamos os recursos financeiros? Temos dedicado também parte disso para o Senhor? Como nós usamos o nosso tempo? Minha vida é muito corrida. Eu vivo num corre-corre, a minha agenda é apertada. Mas apertada por quê? Eu corro atrás de que coisas que torna a minha agenda abarrotada de coisas? O foco sou eu? E eu não tenho tempo para Deus? Quando Deus é minha prioridade, eu sempre encontro tempo para Ele, inclusive pessoas que mais servem a Deus, eu tenho aprendido isso ao longo da experiência pastoral. São as pessoas que mais têm obrigações lá fora. Com filhos, com família, com trabalho, com horários. Mas porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, se tornou sua prioridade, elas sempre encontram um tempo para servir o Senhor. E mais, geralmente são essas pessoas que nós podemos contar mais, as mais ocupadas. O que nós temos oferecido ao Senhor? O nosso melhor ou a sobra? O resto? O que não tem importância, o que não vai nos faltar? Pense como andam os seus domingos.
Eles têm sido dedicados ao Senhor, nos cultos públicos, com a congregação, ou quando não tem nada mais interessante para mim, sobrou só a igreja, aí eu apareço, principalmente se for ceia. Se for um domingo comum, eu vou procurar outra coisa melhor para fazer. No serviço a Deus, eu tenho me voluntariado, eu tenho me colocado à disposição. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero oferecer o meu melhor a Ti. E se eu estou no ministério, servindo a Deus, essa é uma outra questão também. Eu tenho feito o meu melhor e oferecido o melhor ao Senhor? Ou eu tenho feito a obra do Senhor relaxadamente? A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que sobra, o que dá? Eu sou um voluntário, então ninguém me cobra, eu faço como dá. Se eu for, amém, eu estou fazendo um favor. Se eu não for também, não preciso dar satisfação. Não tem problema se vai desfalcar uma classe no culto infantil. Eu faço quando eu quero, da forma que eu quero. E muitas vezes eu faço o pior. Nós temos feito o nosso melhor a Jesus. Eu penso que na minha vida, às vezes, eu não tenho feito. Em outras áreas sim, mas o meu desejo é crescer nessa área e fazer em tudo o melhor ao Senhor, com excelência. Excelência não é perfeito, mas é fazer o melhor que eu posso para o Senhor, oferecer para Ele o melhor, como Maria fez. Tem uma frase do Paul Washer, pregador contemporâneo, que ele diz o seguinte: vai e ofereça para o teu chefe aquilo que você oferece para Deus, a forma que você oferece para Deus. Vai para sua esposa, para o seu marido, e oferece para eles aquilo que você oferece para Deus. E veja quanto tempo você vai ficar empregado e quanto tempo o seu cônjuge vai ficar com você. Porque muitas vezes o que oferecemos para Deus é o pior. E muitas vezes lá fora nós oferecemos o melhor porque é para nós. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para o exemplo de Maria e oferecemos a Deus o melhor. Deus nos chama para isso. Deus quer isso de nós. Tem uma ilustração que eu já contei aqui lá atrás, e muita gente tem entrado na nossa igreja, então não ouviu essa ilustração, eu vou contar mais uma vez. E a ilustração fala sobre um pastor que estava numa igreja, pregando e chamando a congregação a uma consagração a Deus. Consagração de vida, uma entrega total a Deus, oferecer o melhor para Deus. E aí ele fez um apelo, ou seja, ele convidou as pessoas que queriam fazer isso a levantarem a mão. E ele então iria orar por essas pessoas que levantassem as mãos, dizendo para Deus: eu estou me consagrando ao Senhor, eu quero oferecer o meu melhor ao Senhor. E para surpresa do pastor, depois que ele fez o apelo, houve um silêncio sepulcral na igreja. E esse silêncio foi quebrado por um barulho lá no fundo da congregação. O irmão, uma pessoa, um homem daquela igreja, paraplégico, que estava na sua cadeira de rodas, se lança no chão. Esse é o barulho que irrompe o silêncio. E ele vem rastejando no corredor, no centro do templo. E vinha na direção do pastor, os irmãos querendo ajudá-lo a levantar. Ele
dizia: não, isso é comigo e com Deus. E ele veio com dificuldade, lentamente até a frente. As pessoas começaram a chorar. E ele chegou para o pastor e disse: eu quero ser esse homem inteiro para Deus. Eu quero oferecer o que eu posso, o meu melhor para Deus. Ainda que zombem de mim, ainda que olhem para mim e não me deem nada, por causa da minha situação. Então o pastor, tomado pela sabedoria de Deus, olhando para a congregação, olhando para aquele homem, disse uma grande frase, que eu quero ressaltá-la aqui. E o pastor disse que Deus, ele prefere homens pela metade, que queiram ser usados por inteiro, do que homens inteiros, que queiram ser usados pela metade. Então, meus irmãos, que nós possamos ser inteiros para Deus, no serviço, não pela metade, não o pior, não o resto, mas oferecendo o melhor, para aquele que deu o seu melhor para nós, que foi a vida dele para nos salvar. O próprio Filho de Deus foi dado por nós. Minha vida a serviço de Jesus, nós devemos servi-lo com gratidão, devemos servi-lo com o nosso melhor. E também devemos servi-lo com amor sacrificial. Nós vemos o gesto de Maria aí, em João capítulo 12, ela oferecendo algo sacrificial a Jesus, fruto de um sacrifício, de um esforço pessoal dela, algo para o qual ela se dedicou muito, que era possuir aquele perfume caríssimo, de nardo puro. Aquele perfume que ela ofereceu para o Senhor, valia o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador comum. Então imagine você, junta dinheiro o ano inteiro, e aí você vai ter o dinheiro de todos os seus salários juntados para comprar um presente, para comprar o perfume que Maria comprou. O frasco de nardo tinha cerca de 300 e poucos gramas, e cada grama era um denário. E um denário era o dinheiro que um trabalhador ganhava por um dia de serviço. Então nós temos aqui Maria pegando as economias, pegando um tesouro na sua época, por uma família simples, e dedicando aquilo para servir o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira que exigiu renúncia, porque ela teve que abrir mão daquele perfume, e nós vamos ver que era algo importante para ela. Exigiu muito esforço para ela juntar aquele dinheiro, ela trabalhou um ano, exigiu sacrifício. Assim como Davi, no Antigo Testamento, Maria no Novo Testamento, recusa dar ao Senhor aquilo que não lhe fosse custar alguma coisa. No Antigo Testamento, Davi quer comprar um terreno para construir um altar ao Senhor. Ele se interessa por um lugar, que depois se tornou Jerusalém. E o homem, reconhecendo que Davi era rei, disse: rei, é do Senhor, inclusive eu dou os bois, os animais, para os sacrifícios, para o altar que o Senhor construir aqui. E Davi olhou para aquele homem e disse: não, eu me recuso a fazer algo para Deus, que não vai me custar nada. Aqui Maria, ela oferece algo para Jesus, que lhe custou caro, muito. E ela fez isso por gratidão, não por barganha, não para receber algo em troca.
simplesmente para agradecer, simplesmente para adorar o Senhor, para servir a Jesus, reconhecendo que Ele era digno. Não foi imposto para ela fazer aquilo. Vai lá, mulher, pega aquele perfume e traz aqui agora e joga sobre Jesus. Foi uma atitude voluntária, espontânea, partiu dela, ela quis fazer aquilo, com amor por Jesus, para servir o Senhor com amor. E nós temos servido o Senhor com esse amor, muitas vezes envolvendo sacrifícios, e vai envolver. Nem se compara com o sacrifício redentor do Senhor, que só Ele podia fazer. Mas servir a Deus envolve sim amor, a obra dEle ao Senhor, e muitas vezes esforço, e muito esforço, suor, lágrimas, dedicação, sacrifícios, deixar muitas vezes família, o conforto em casa, colocar a mão no bolso muitas vezes, porque quando nós passamos a servir o Senhor, em algumas vezes nós ficamos até mais pobres, porque nós vamos investir em cursos para nós nos aprimorarmos, para podermos ministrar melhor uma aula, para podermos evangelizar melhor. Nós temos prazer em abrir mão de coisas para vermos o reino de Deus crescendo. Mas nós devemos fazer isso com a motivação certa, com amor. Sem amor nada vale, como fez Maria. Se for por obrigação, não faça. Ele não requer isso de você, por obrigação. Mas faça, se você o ama, e vá além, vá além. Se dedique, se esforce, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Ele está sendo glorificado, exaltado, pelo seu serviço, pelo seu amor, servindo a Ele. Que você que tem servido o Senhor, continue firme, fazendo isso por amor a Ele. Continue se dedicando. Você que por uma razão ou outra não tem feito isso agora, que tal nessa noite você se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Deus, eu quero te servir. Eu quero entregar minha vida, dedicar minha vida, consagrando para o teu serviço, e quero fazer isso por amor a ti. Não porque estão me cobrando, não porque eu estou me sentindo cobrado, não porque pessoas na igreja estão me olhando, ou o pastor fica desconfiado de mim porque eu não estou fazendo alguma coisa. Não, não tem que ser por essa motivação. Mas faça dizendo: Senhor, é por amor a Ti. Mesmo que seja custoso, eu quero Te amar, Te servindo, como fez Maria. Minha vida a serviço de Jesus. Maria serviu o Senhor com o seu melhor, com amor sacrificial. E Maria serviu o Senhor, e nós devemos fazer isso. Servir o Senhor apenas para agradar a Jesus. Apenas para agradar ao Senhor. Maria, ela não se importou com o que as pessoas iam pensar dela, quando ela pegou aquele perfume caro, ela quebrou o frasco e derramou sobre Jesus e fez o que ela fez aqui. Ela tinha um foco, que era a pessoa de Cristo, e só Jesus ela queria agradar, independentemente se outros não entenderiam aquilo, não se agradariam com o gesto dela. O que ela queria era ver a alegria do seu Salvador, do seu Senhor. Inclusive ela violou, ela quebrou alguns clichês culturais da época, alguns paradigmas, algumas etiquetas da época dela, principalmente em relação à mulher. Para ela servir o Senhor daquela forma, então ela teve que enfrentar o olhar crítico das pessoas que estavam na casa, porque o que ela fez estava violando essas regras
sociais da época. A primeira regra que ela feriu na época e que poderia fazer as pessoas olharem para ela com uma certa repulsa quando ela servia o Senhor, era que se esperava de uma mulher naquela época que a mulher estivesse servindo o Senhor, mas servindo em coisas da casa, não daquela forma que ela estava servindo o Senhor, derramando aquele perfume sobre Jesus. Provavelmente para as pessoas que estavam presentes, aquela mulher, ela estava querendo burlar as suas tarefas, as suas obrigações. Em segundo lugar, Maria tocou nos pés do Senhor, e era considerado na cultura judaica, quando tocasse no pé de alguém, era algo degradante, não era algo estimado, e Maria estava nos pés do Senhor, tocando nos pés dele, naquela casa. Em terceiro lugar, Maria não apenas tocou nos pés de Jesus, mas ela enxugou os pés de Jesus, com o quê? Com seus próprios cabelos. E os cabelos na cultura oriental e na cultura judaica, Paulo depois vai falar sobre isso numa das suas cartas, o cabelo feminino era considerado naquele tempo a coroa da mulher, a glória da mulher, algo valiosíssimo para a cultura daquele tempo. E ela coloca a sua glória feminina nos pés de Jesus, para servir pés de Jesus. O simples fato de tocar era degradante, colocar aquilo que era valioso, seus cabelos, a glória, a sua coroa, aos pés de Jesus, aquilo era uma demonstração de devoção, de entrega total a Jesus Cristo. Ela também derramou sobre Jesus um perfume caríssimo, como eu disse, era um tesouro naquela época que as mulheres guardavam, e provavelmente isso era com Maria, um fato, elas guardavam para suas núpcias, para a noite de núpcias, para as bodas, para o dia do casamento. Na cultura do tempo de Jesus, na cultura bíblica, quando uma mulher tinha um perfume desse, era o dote dela, era guardado para o dia do casamento, para ela se preparar, para ela se banhar com aquilo, para que ela se perfumasse para o casamento com o seu noivo. Maria está abrindo mão de um tesouro, de algo que ela iria usar para o dia do seu casamento, algo importante para a mulher naquela cultura, importante para as mulheres hoje também. Como quem diz, acima de tudo, acima dos meus sonhos, se ela tivesse sonho de casar, acima do meu futuro marido, Jesus é mais importante que tudo. E ela não ficou preocupada com o que as pessoas pensariam dela, se ela quebrasse todas essas etiquetas, se ela fosse julgada pelas pessoas. Olha, agora vai ficar sem perfume para o casamento, que seria talvez equivalente ao vestido da noiva. Imagina uma mulher, uma mocinha hoje, guardou dinheiro para comprar o vestido de noiva, e ela usa isso para algo para Jesus. Ela vai ficar sem no dia, vai ter que entrar, sei lá, de calça jeans, de alguma coisa no dia do casamento, porque ela ficou sem o vestido, ela ficou sem o perfume. E as pessoas poderiam julgá-la, e ela foi julgada. As pessoas julgaram nos evangelhos, o próprio Simão fala sobre isso. E aqui em João 12, quem é que critica Maria por aquele ato? Quem? Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro de Jesus, dos discípulos. Ele levava a bolsa com os recursos que Jesus recebia
das pessoas que o mantinham, muitas mulheres, a Bíblia diz, ajudavam no sustento do Senhor, para que ele pudesse proclamar a mensagem do Evangelho, do reino. Judas tinha essa bolsa e tomava conta disso. E é a primeira vez no texto que fala que ele era um ladrão e que ele iria trair o Senhor, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Judas, quando ele olha Maria colocando aquele tesouro aos pés de Jesus, ele critica, ele diz o quê? Mas deveria usar esse recurso, vendendo esse perfume, então para nós doarmos para os pobres. E ele parecia piedoso, um homem preocupado com os pobres. Porém, Jesus conhecia a motivação de Judas e o texto diz que a preocupação dele não era com os pobres. A preocupação dele era pegar aquele dinheiro, o olho cresceu. Nossa, quanto dinheiro eu poderia tirar da bolsa se esse dinheiro viesse para cá. Ela vendesse e viesse para cá com a questão de nós ajudarmos os pobres. Ele roubaria. Foi Judas quem criticou Maria. E muitas vezes nós vamos ser criticados, fazendo a obra do Senhor. Mas Maria, ela queria o quê? Agradar os outros, agradar Judas, agradar as pessoas que estavam na casa. Não, ela fez aquilo para agradar apenas Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Se você começar a servir a Deus, se você está servindo o Senhor, você sabe que isso é verdade. Que se você não fizer para agradar a Deus, logo você vai estar desanimado, desmotivado. Porque as pessoas muitas vezes não vão reconhecer o que você faz. Muitas vezes as pessoas não vão te elogiar. E sim, vão criticar, injustamente.